6. Diz assim, 2 Coríntios 4, versículo 5 e versículo 6. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Gente, eu estava meditando um pouco nessa semana, e a gente fala muito sobre chamado. Você tem um chamado, nós somos isso e tal. Jesus nos chamou, e é verdade, nós temos um chamado. Jesus nos chamou, mas o fato de que Jesus me chamou me confronta, porque quando Jesus me chama, e Ele me chama para me viver para mim, se Ele me chamasse para viver para mim, era um nível. Mas além de Jesus me chamar, Ele me chama para viver para Ele. Então quando se fala de cumprir um chamado, de desenvolver um chamado, esse nível de confronto vai existir. Jesus me chama não para mim viver para mim, Jesus me chama para nós vivermos para Ele. Aí entra esse confronto. Não sei se acontece contigo, esse nível de confronto. Como é que eu estou fazendo algo para Jesus, mas eu tenho que fazer algo para Jesus, mas que não tem nada a ver comigo? Eu tenho que fazer algo para Jesus e tem que ser para Ele. E aí esse nível de confronto vai existir, porque a gente que é ser humano, a gente quer utilizar o nome de Jesus para fazer algo para a gente. Eu não estou dizendo que é errado você orar para Deus, pedindo algo de Deus, mas até nisso nós temos que ter esse entendimento. Aí eu pego e começo a colocar Jesus, eu quero cumprir o chamado, mas Jesus sendo meu escravo, sendo meu empregado. Mas quando Jesus me chama, não é para mim, não é para eu, Jesus não me chama para Ele me servir, Jesus me chama para me servir Ele. Então quando nós temos essa visão, que Jesus me chamou para eu me lançar para Ele, e me lançar para Ele, para que destaque a glória dEle, eu começo a ter a mentalidade diferenciada do que é um chamado. Então Jesus me chamou para a sua glória. Jesus não me chamou para promover o meu nome. Jesus não te chamou para você ficar mais bonito. Jesus não te chamou para isso, não. Jesus te chamou para promover a glória dele na minha vida e na sua vida. Posso ouvir um amém aí, por favor? Então o objetivo de Jesus me chamar não foi para mim ficar mais bonito, apesar que eu sou bonito, não foi por causa disso. Jesus me chamou com o propósito de promover a sua glória. E tudo que eu faço, toda habilidade que eu faço, todo o potencial que eu e você tem, não tem nada a ver com a gente, tem a ver com a glória de Jesus. Então Jesus não me chamou para mim demonstrar um nível de performance, não. Jesus me chamou para a sua glória. O apóstolo Paulo, ele está escrevendo aqui e está mostrando esse entendimento muito preciso aqui. Paulo está mostrando que tem um propósito. Qual é esse propósito de Jesus me chamar? O único propósito: manifestar a sua glória quando eu correspondo ao chamado de Deus. Então quando eu correspondo, obedecendo a palavra de Deus, eu estou correspondendo ao chamado. Jesus me chama. Quando eu correspondo aquilo que Jesus me chama, automaticamente eu estou manifestando um nível de glória, porque eu estou correspondendo um chamado.
E quando Jesus me chama, Ele não chama para pedir minha opinião, Ele me chama já para dar um direcionamento. Nós fazemos assim, gente, eu queria que tu fosse lá em casa, porque eu queria ouvir uma ideia tua. O que tu pensa disso? Quando há uma convocação de alguém, eu queria que você fosse lá em casa para nós discutir um assunto. Mas quando Jesus me chamou, eu e você, Ele não chamou eu e você para dar uma ideia para Ele, discutir um assunto, aprimorar o Evangelho, não. Jesus me chamou para me obedecer nitidamente a palavra de Deus, sem eu dar pitaca nenhuma, nem acrescentar nada. Eu tenho que obedecer. Fala comigo assim, Jesus me chamou. Só que há muitas situações, parece que tem pessoas que acham que foi Ele que chamou Jesus. A pessoa acha que foi Ele que escolheu Jesus. Foi Jesus que me escolheu. Eu pergunto, você mesmo escolheu você mesmo? Disfarça, tá? Disfarça. Você que conhece você mesmo, você escolheria você mesmo? Será que você, rapaz, eu sou tão bom, eu vou escolher eu mesmo, porque eu sou bom? Será que você tinha essa capacidade de escolher você mesmo? Porque você sabe quem você é. Mas Jesus fez isso. Nós mesmos sabemos que nós mesmos não temos tanta qualidade, porque nós não somos perfeitos para ter tanta qualidade, mas nós temos qualidade, mas temos defeito. Mas mesmo assim, Jesus te chamou. Você é cheio de defeito. Jesus te chamou. E Ele não te chamou perguntando assim, o que tu pode fazer? Ele te chamou porque Ele sabe que eu e você, com Ele, nós podemos fazer tudo aquilo que Ele projetou para que eu e você fizesse. Então Jesus não chamou para você, para ver se você vai dar certo. Jesus te chamou, dizendo, você vai dar certo em nome de Jesus. Jesus não te chamou para fazer uma peneira. Quando eu jogava bola, eu fazia isso. Voleibol, fazia uma peneira num time, para ver quem era bom. Quando Jesus te chama, não é para fazer uma peneira. Jesus te chama realmente para te peneirar realmente, para te promover mais e te capacitar mais no reino de Deus. Então Jesus não me chama para fazer um teste. Jesus me chama porque sabe que você dá certo com Ele. Jesus não te chamou para você ser uma dupla com Jesus. Jesus te chamou para eu e você ser um só. Então Jesus me chama não para me ser uma dupla. Jesus me chamou para ser um só. E o apóstolo Paulo está mostrando esse entendimento, mostrando se há nível de glória, essa glória se manifesta quando eu correspondo um chamado com responsabilidade. Então não foi eu que escolhi Jesus, não foi eu que chamei Jesus para minha casa, não. Jesus me chamou, eu apenas aceitei o convite, de um convite que foi feito há muito tempo. Então não foi vós que escolheu, mas foi Jesus que nos escolheu e acreditou em nós, que morreu por mim e por você. João capítulo 15, versículo 16, fala, vós não me escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós. Por que nós não escolhemos Jesus? Porque só nós mesmos não temos capacidade de escolher a pessoa de Jesus. Precisa do Espírito Santo para trazer revelação de quem é a pessoa de Jesus. Posso ouvir amém, gente? Estão entendendo meu raciocínio? Precisa do Espírito Santo em mim para entender a importância da pessoa de Jesus, do valor que eu tenho da pessoa de Jesus. Se eu não tiver o Espírito Santo na minha vida, eu não entendo o valor que eu tenho para Jesus, não entendo por que eu passo por alguma rejeição, por que eu passo por aflição. Se eu não compreender se eu não tiver o Espírito Santo para trazer essa revelação, eu jamais vou desenvolver a glória.
da pessoa de Jesus em mim, correspondendo ao chamado. Então Paulo está mostrando esse corresponder, esse chamado aqui. O primeiro ponto que eu vejo, que se eu quero realmente entender que Jesus me chamou para a sua glória, é porque Ele quer que eu realmente tenha entendimento que o centro de tudo não sou eu, o centro de tudo é Cristo. Tem gente que até para orar, ele ora sendo o centro de tudo. Ô Jesus, eu sou um cara que faço isso. Jesus, eu dou cesta básica. Jesus, eu pago o aluguel de fulano. Jesus, eu oferto na igreja. Jesus, eu dizimista. Ele está orando sendo o centro de tudo. Isso aqui é muito interessante, irmão. Jesus, eu faço isso. Jesus, eu vou ali. Eu não faço mal para ninguém. Eu faço sempre o bem. Eu sou tão fofinho, Jesus. Eu sou um cara tão assim de boa. Ele está falando para Jesus, e está dizendo: Jesus, eu sou o centro de tudo. É eu e ponto final. E Paulo está mostrando, gente, se nós queremos cumprir um chamado para a sua glória, entenda, vamos cumprir um chamado para a sua glória, entendendo que não é eu que sou o centro. Quem é o centro é Cristo. E no versículo aqui, quando ele inicia o versículo 5, quando ele fala: porque não nos pregamos a nós mesmos. Gente, o que eu falo de Jesus, eu não falo de mim mesmo. Eu não utilizo o nome de Jesus para falar de mim. Eu não utilizo o nome de Jesus para fazer o que eu quero. Eu utilizo o nome de Jesus para manifestar realmente o Cristo ressuscitado. Então eu não utilizo o nome de Jesus, eu não utilizo a palavra de Jesus para fazer o que eu quero e para eu ser promovido naquilo que eu quero, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas Cristo Jesus, o Senhor. Então o que eu falo da palavra de Deus, o que eu prego, o que está escrito, não se trata nós sermos o centro, se trata de Cristo ser o centro de tudo. Porque se nós querer fazer tudo o que nós queremos, nós atrapalhamos muitas coisas. Quer ver uma coisa? Pela minha vontade, eu não queria que chovesse. E você também. A gente quer controlar tudo. A gente quer controlar as pessoas. Jesus não controla as pessoas, Jesus conduz as pessoas. A gente às vezes, se não tiver cuidado, a gente utiliza a palavra de Deus para manipular as pessoas. Então Paulo está mostrando, gente, o que eu falo, o que eu estou pregando, não tem nada a ver comigo. Eu sou apenas um instrumento. O que tem a ver é da pessoa de Jesus. Ele é o centro de tudo. Ele é o sol da justiça que brilha em todo lugar. Somos apenas um instrumento. E o que está de gente roubando a glória de Deus é as pessoas pregando, tirando Cristo e colocando eles no meio. E Paulo e quem está falando aqui é o apóstolo Paulo, tá? É o Paulinho. O apóstolo Paulo, ele foi muito mala. O apóstolo Paulo, ele chegava num canto, ele era a atração de tudo. Todo mundo tinha medo do apóstolo Paulo, que era Saulo. E de repente Paulo tem um encontro com Jesus, e aí Paulo decide que a partir daquele momento Cristo realmente ia ser o Senhor da vida dele. Por isso que ele fala: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas Cristo Jesus, o Senhor. O que eu falo não tem nada a ver de mim. O que eu estou pregando tem tudo a ver sobre Cristo Jesus. E ele está mostrando justamente isso. Agora eu entendo uma coisa, irmãos: na minha habilidade, não é a minha habilidade que me qualifica no reino, e sim a obediência à palavra de Deus. Não é a nossa habilidade que nos qualifica no reino. Não é o teu potencial, não é o teu dinheiro, não é a tua posição na sociedade que nos qualifica no reino. O que nos qualifica no reino é o nível de obediência
a palavra de Deus. Então não é a minha inteligência que me qualifica no reino, é o nível de obedecer a palavra de Deus que me qualifica no reino. Eu conheço pessoas que não sabem nem falar direito, mas é mais qualificado do que pessoas que têm uma boa oratória. Eu conheço pessoas que não sabem ler, mas quando vai falar sobre Jesus, ele consegue falar com mais vida, porque ele está obedecendo a palavra de Deus, se qualificando, se prendendo, praticando a palavra de Deus, ou seja, está sabendo manusear, ele está sendo aprovado. Então ele não utiliza a habilidade dele para se promover do reino, porque ele nunca vai se promover. Mas a nossa habilidade, alinhado com a palavra de Deus, nos qualifica no reino de Deus. Eu estou falando que você não precisa, eu não estou dizendo que você não tem que usar a tua habilidade. Nós temos que usar a nossa habilidade, mas a habilidade em si é apenas uma habilidade. Não tem nenhuma qualificação no reino. Mas se eu tenho habilidade e eu tenho obediência à palavra de Deus, as minhas habilidades me levam a ter autoridade naquilo que eu estou fazendo. Eu tenho autoridade porque eu estou tendo a habilitação no reino de Deus, e eu estou fazendo com autoridade, e não porque eu tenho habilidade, mas porque eu tenho autoridade, e eu estou utilizando a minha habilidade, obedecendo a palavra de Deus, em nome de Jesus. A pergunta é fácil obedecer a Deus, irmãos? Quem acha que é fácil aqui? Não é fácil. Eu vou fazer uma pergunta, eu não quero que você me responda não. Eu vou até me esconder aqui. Se viesse, o culto começa às 19h30. De repente, como é que está o teu nível de obedecer a palavra de Deus? Como é que está? No mesmo dia, vai vir, aqui em realidade, um cantor famoso. Falam aí. Não, estou falando do mundo. Do capeta mesmo. É o do capeta mesmo, mano. É o cantor do capeta. Olha lá, ele sabe, Forró Boys. É, ele sabe. Isso aí ele sabe. Forró Boys. Eu nem sabia que existia, ele já sabe. Está mais atualizado do que todo mundo. Aí vem aqui, na hora do culto, tem pessoas que é tão assim, vulnerável, que vai, porque não tem identidade ainda, não está interessado em obedecer a palavra de Deus, vai e vai bonitinho. Por que tu fala isso, pastor? Porque eu vejo, irmão, aqui eu sei que não tem isso aqui, mas eu vejo por aí. Vem o Zé da sanfona, todo mundo vai. O Zé da sanfona está aí. Está tocando lá no bar ali, vou lá, o Zé da sanfona está lá. O carro é com o Zé da sanfona. Irmão, eu sei que estou falando. Eu estava, olha só, olha aqui, ó. Eu estava lá em Porto Velho. Eu morava em Porto Velho. Não sei se eu contei isso aqui. Eu morava em Porto Velho. E aí eu comprava um pão sempre de manhã cedo. Lá em Porto Velho. Eu cheguei lá no mercado, tinha um cara agitado, ele corria para um lado, corria para o outro. Eu falei, e aí eu conhecia ele. Eu cheguei lá e falei, ei, mano, de boa? Rapaz, tu perdeu, tu perdeu. Eu falei, rapaz, o que eu perdi? Meu irmão, a Joelma do Calypso veio aqui. Eu abracei ela, tirei foto. E tu não falou com a Joelma do Calypso? Eu falei, rapaz, tu está viajando na maionese. Eu falo é com quem criou a Joelma. Eu converso com ele, com quem criou a Joelma. Joelma é apenas um instrumento. Eu estou orando por ela. Se tu está empolgado que tu falou com a Joelma do Calypso, mano, tu tem que rever teus conceitos. Se tu está empolgado porque tu pegou na mão dela, você entende? A mentalidade medíocre. Estou mostrando isso aqui, irmãos, porque isso aqui é real, tá? Isso aqui eu estou mostrando que eu usei
você analisar, peraí, se vier assim mesmo, como é que seria meu posicionamento? Será que eu estou bem manifestando? Eu estou correspondendo ao chamado de Jesus para manifestar a sua glória? Porque Paulo está mostrando, gente, é o seguinte: porque não nos pregamos a nós mesmos. O que é Jesus, Cristo Jesus, o Senhor. Mas aí Paulo vai falar algo mais forte ainda. Ele vai mostrar, Jesus nos chamou para a sua glória. Por quê? Para justamente eu ser escravo, estar preso, ser servo de Jesus. Ou seja, não é Jesus ser meu servo, eu ser servo de Jesus. Ser servo de Jesus e amar Jesus. Já pensou? Eu estar preso em Jesus, ser servo de Jesus e não ficar enraivado com Jesus, não. Eu tenho que ser servo de Jesus, estar preso em Jesus e amar Jesus. Você ama mais Jesus do que tudo? Quem ama mais Jesus do que tudo aí? Você ama mais Jesus do que forró bosta aí? Tu ama mais Jesus? As pessoas são muito empolgadas pelo que vê, irmão. Logo que lançou o Big Brother, a nossa igreja, você teve o prazer ou desprazer, a primeira igreja presbiteriana, não vou falar o nome, está sendo gravado aqui, pega o processo. Foi um integrante do Big Brother lá na igreja. Meu Deus do céu, virou um panavoeiro na igreja. O culto não tinha mais, estou pregando, o povo não conseguia assistir, todo mundo olhando para a bendita do Big Brother. Lá na igreja de Porto Velho aconteceu. E o troço nem famoso é, só porque está numa casa trancada, se for famosa, e aí entrou lá, chamou a atenção de todo mundo. Deleite. As pessoas não estão presas realmente. Irmão, quando eu estou preso em Jesus, mais liberto eu fico do nível da idolatria. Eu vou me libertando da idolatria. E a idolatria que eu estou falando aqui não se trata apenas mudando dentro da igreja também. Eu vou me libertando. E Paulo está mostrando aqui, quando ele fala que, olha, é o seguinte: além de nós pregarmos a Cristo Jesus, e nós pregamos, não se trata de nós mesmos, nós também somos servos de Jesus por amor a Jesus. Eu sou servo de Jesus, eu não questiono Jesus. Quem aqui já fez uma oração? Não vou pedir para levantar a mão, porque eu sei que tem muita gente que já fez. Oh Jesus, se tu não fizer isso, pode me matar. Não se manifesta, por favor. Jesus, olha, se tu fizer isso, tu vai ver só. Sabe o que é isso? É quando nós estamos, irmãos, não estamos falando de você, falando de mim também. Sabe o que é isso? É quando nós estamos muito presos no nosso querer. Estamos deixando de ser servo de Jesus. É quando oramos querendo que Jesus faça o que eu quero. E não estou preocupado por que eu estou orando, como que eu estou orando, para fazer o que Ele quer. Porque às vezes o que eu quero e o que Jesus quer fazer, e Ele quer fazer, é algo sempre superior. A gente acha que está tudo desorganizado, e Jesus vai dizer, não, está começando a ficar tudo organizado. Porque como Jesus enxerga, é diferente do que eu enxergo. Seja sincero, irmão, seja sincero. Não responda não. Você me chamaria para ser pastor? Seja sincero. Pensa bem, desfaz, conta de 1 até 3. Aleluia. Chamaria? Não, não chamaria não, irmão. Nem eu me chamaria. Porque a gente é preso muito em questões aparentes. Paulo está mostrando, nós mesmos somos vós servos por amor de Jesus. Sabe o que Paulo está dizendo? Olha, nós estamos procurando servir tanto, muito Jesus, que estamos nos brindando
Entenda uma coisa: ser salvo de Cristo é ser livre do pecado, deixando de ser escravo dele. Então, quem é salvo de Cristo, ele é livre do pecado, deixando de ser escravo dele. Eu não estou dizendo que você não pecamos. Eu pequei hoje já. Você pecou hoje. Mas isso tem que ser um acidente. Ser escravo do pecado é você não conseguir desenvolver um nível de espiritualidade porque está escravo do pecado. Tem pessoas que é escravo de muitas coisas. Tem pessoas que é tão escravo da mentira que ele mente tanto que até ele acredita na verdade, na mentira dele. Ele conta assim, ele acredita. Eu conheço um camarada de Humaitá, que eu não vou falar o nome dele, mas de Humaitá, que eu conheci ele já foi médico, já foi cabeleireiro, já foi pedreiro, já foi especialista na medicina e já foi advogado. Resumindo, não foi nada. E ele fala assim, que tu fez, rapaz, é mesmo? É. Mas tu é médico, sou médico, fiz o curso, e não é. São pessoas já escravas, que precisa de libertação. E só é liberto quem é servo de Jesus. Quem é servo de si mesmo, mais escravo fica. Mas quem é servo de Jesus, mais liberto fica e mais transformado fica. Quando fala aqui Romanos 8, versículo 1, quando diz assim, Romanos 8, versículo 1: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E aí ele vai mostrando, versículo 2: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, eu em Jesus, agora sendo servo de Jesus, fiquei livre da escravidão, deixei de ser servo do pecado e passei agora a ser servo da pessoa de Jesus. Aleluia. Fala comigo assim, ser servo de Cristo, ele vai anunciar aonde está preso. Irmãos, quem está preso na pessoa de Jesus, ele vai anunciar aonde ele está preso. Ou seja, ele vai anunciar a pessoa de Jesus com a vida. Porque se Jesus me chamou para a sua glória, eu não tenho que falar de outra coisa a não ser da pessoa de Jesus. A Thaís estava comentando na casa dela, e ela estava falando um assunto do ministrante. Por que ela está falando isso? Porque ela tem entendimento de algumas coisas, de revelação, de palavra. A gente começa a perceber o que é palavra de Deus e o que é coach, autoajuda. As pessoas utilizam a palavra de Deus para transformar num nível de autoajuda. Ou eu prego a palavra de Deus, mostrando a clareza que eu vou ter tribulação, vou ter confronto, né? Deus vai fazer, me pegar por dentro, me transformar, vai doer algumas coisas. Ou eu começo a mascarar, não, vem, Deus, Ele é um pai, Ele é um pai realmente. Deus vai te pegar no colo, vai te botar de bundinha para cima, assim, batendo tua bundinha, e vai dizer, tu é um amoroso, tu é um filhinho amado. Ele faz isso? Faz. Mas Deus também, Ele confronta também, irmão. Ele bate com violência. E se eu quero crescer, eu tenho que ter esse entendimento. Porque se eu estou preso em Jesus, como o apóstolo Paulo estava preso em Jesus, por isso que ele falava abertamente, e ele falava sem dificuldade, ele falava na naturalidade. Olha, gente, sou preso em Jesus. Jesus é tudo para mim. Porque ele não vivia isso na teoria, ele vivia isso na prática. Caminhando para o final, Jesus, ele me chamou realmente para a sua glória, para compreender o quê? Para compreender que o meu coração, ele precisa estar iluminado, e essa iluminação traz conhecimento do nível de glória que eu estou carregando. Se você soubesse o nível de glória que está na tua vida, o que você carrega, você pensaria duas vezes de querer sair até da presença do Senhor, pelo nível de glória que nós carregamos dentro de nós. E o diabo enxerga isso em você.
Sabia que um bêbado jogado na cachaça ali existe glória de Deus? Não, pastor, não existe. Ele precisa ter conhecimento do nível que ele está carregando para manifestar. Está lá dentro. Só precisa despertar ele. Esse nível de glória que traz clareza de quem é a pessoa de Jesus. Quanto mais a glória em você, mais Jesus se torna manifestado através da tua vida. A pergunta é: existe glória de Deus aí? Ou que a gente acha glória de Deus aqui? Cai no chão, rapaz, está cheio da glória. Faz parte. Glória de Deus é quando você está andando por aí, aí você está dando testemunho de crente, aí você vê a glória de Deus se manifestando pelo teu testemunho de crente. Vem um confronto, a glória de Deus é manifestada e não palavrão. A pergunta é: o que nós manifestamos mais? A glória de Deus ou a manifestação da carne? Que tem hora que dá vontade de manifestar mesmo. Não dá vontade de você pegar alguém e esganar? Eu sei que vocês passam por isso. Vocês não fazem isso não, gente. Meu Deus me livre. Acontece só comigo essas coisas. Eu sei que vocês não têm raiva. Não, vocês não. Eu sei que os maridos tratam bem, não discutem com as suas esposas aí. Eu sei disso. E Paulo está mostrando aqui, por quê? Que diz que das trevas resplandecesse a luz. É quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Fala comigo assim: eu fui chamado para manifestar a glória de Deus. Manifestar o quê? A glória de Deus. Então lá na tua casa você manifesta o quê? Carnalidade ou glória de Deus? Lá no teu trabalho você manifesta o quê? Carnalidade ou glória de Deus? Irmãos, isso é sério. E a gente utiliza o nome de Jesus para ser um crente às vezes mascarado, e não deixa a glória de Deus tirar as máscaras. E Jesus me chamou para isso, para resplandecer. E quando Ele resplandece no meu coração, começa a ser iluminado. O que é treva começa a deixar de ser treva, e começa a passar a ter iluminação. E eu começo a ter conhecimento do nível de precisão da glória de Deus que eu carrego. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6 fala o que nós lemos aqui: porque Deus disse das trevas resplandecesse a luz. É quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. O conhecimento da glória de Deus gera transformação pelo Espírito Santo. Então você não é transformado apenas ouvindo uma mensagem. Você é transformado quando essa mensagem produz um nível de glória dentro de você. Se você sair desse culto e eu preciso criar vergonha na minha cara e obedecer mais a palavra, aí você está sendo transformado e confrontado para levar um nível de glória e crescer. Agora, se você sair daqui com raiva de mim, não adiantou nada. Porque sair com raiva de mim é sair com raiva de Deus. Eu não estou pregando uma palavra que é minha, estou pregando que é a palavra de Deus. E essa mensagem não é para vocês apenas, primeiramente é para mim. Eu preciso saber que nível de glória. É a minha glória que está crescendo,
ou é a glória de Jesus? Porque a glória de Jesus em mim é Jesus que cresce em mim. A minha glória em mim crescendo é eu me distanciando da pessoa de Jesus. 2 Coríntios 3,18. Mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na imagem como pelo Espírito Santo. Então você está sendo transformado de glória em glória. A palavra diz: olha, você é transformado de uma vez só. Você é transformado gradativamente. Você não deixa de fazer as coisas assim, não. Você vai largando as coisas e você vai sendo transformado, e você vai tendo outras prioridades. Irmãos, eu tenho medo desses cabos aqui, a mentira super crente. Esses cabos aqui chegam, olha, eu estava na minha casa, eu orei hoje, comecei 6 da manhã, foi até 6 da noite, olha, eu respiro, olha, desses caras que só falam, irmãos, você vai achar que eu estou com heresia, mas desses caras que só falam aonde ele vai, o assunto dele é apenas o contexto eclesiástico. Ele não vive na sociedade como um ser humano. Eu tenho medo disso. Desses camaradas que tudo para ele olha, tudo para ele, aí ele olha assim, ele vê a mulher, sangue de Jesus tem poder. Eu tenho medo disso. Ele, meu Deus, sai Satanás, sai nada, está na mente dele já. Diz, olha, se a mulher passar comigo, não olhe não olha. Rapaz, é o pior mentiroso que existe. Eu tenho medo disso. É um religioso. E não ele fala, eu já ouvi gente, pastor, olha, se eu passar uma mulher bonita, eu não olho. Então você tem problema, mano. Tu tem problema. Eu vou olhar. Agora você olhar, sabe o que vai fazer. Então eu tenho medo dessas coisas. É a pessoa que começa a mascarar as coisas. Ou seja, não tem nada de glória de Deus. Só existe glória humana ali. E dos camaradas que vai ofertar na igreja e fala assim, olha, não fala para ninguém não. Deixa que eu falo. Você faz as coisas utilizando o nome de Jesus, mas é a glória dele. Utilizando o nome de Jesus. Agora, você utilizar o nome de Jesus, com a glória de Jesus em você, apontando para Jesus, é diferente. Agora, utilizar o nome de Jesus apontando para mim é outro nível. Fala comigo assim: eu utilizo a glória de Jesus, mas apontando para Ele. Então eu encerro a mensagem aqui. Jesus nos chamou. O chamado que Jesus tem é para a sua glória. O chamado que Jesus tem não é para promover você, não é para deixar eu você famoso, é para a sua glória.